Então, funciona por aquelas redes, aquelas antenas, a pessoa vai lá, se conecta pelo site do governo, entra e só assim que tem internet. Existe também a opção dos dados móveis, só que, assim, é bem caro. Também tem algumas pessoas que têm internet em casa, é bem inacessível, não é a realidade da maioria. Eu mesma, que era, vamos dizer, uma classe média em Cuba, não tinha internet em casa. Eu apenas fazia isso com um cartãozinho. Meu pai me ajudava, porque eu não trabalhava, era adolescente. Meu pai me dava dinheiro, eu comprava internet. Aí eu gostava de, por exemplo, postar uma foto, alguma coisa, eu ia acumulando tudo. Aí quando chegava o dia que eu me conectava, aí eu entrava lá e postava tudo de vez. E aí não sabia nem quando mais ia voltar. É assim como funciona em Nossa. Cuba. Helena, deixa eu fazer uma pergunta. Não é que é polêmica a pergunta, mas assim, a gente tem umas pessoas brasileiras que foram para Cuba, alguns que a gente fala que é blogueiro, e fala tipo, o oposto que você está falando, né? Uhum. A gente tem um costume de um lado político que defende esse lado. Como que você vê isso hoje no Brasil? Ou você já chegou a ver alguns vídeos? Até pessoas assim, famosas que falam que foi em Cuba, que ela é maravilhosa, é nada disso. Como que você vê isso quando você ouve isso? É realmente uma realidade que não dá para ignorar. Então eu acredito que as pessoas realmente mintam, porque se você vai como turista, você vê. É assim, nítido, tá? Lá, na Uhum. tua cara. Não é difícil você ter acesso à vida do cubano, é algo que é visível. E algo que conversando com eles você repara. Em Cuba também existe, o governo, claro, ele separa o turista do cubano, eles tentam que não tenha contato. Tem uma época também que era proibido turistas ficar na casa do cubano, só que começou a ficar muito estranho, e aí eles falaram, não, peraí, vamos sim, nós todos sim temos liberdade, você sim pode ficar na casa dos cubanos, só que tem toda uma preparação. São cubanos que têm que seguir um padrão do governo, não podem falar nada para os estrangeiros, tem que seguir todo um cronograma, são pessoas bem específicas que podem fazer isso. Então, o turista, quando vai lá, sempre o governo sempre faz toda a questão de passar aquela imagem de que funciona. Mas se a pessoa tem pelo menos um pouco de raciocínio, inteligência, a pessoa só de olhar já repara de que não condiz o que o governo fala com o que você vê. Uma coisa é Uhum. a realidade não tem como ser negada. Conversando com os cubanos também. Então, eu já vi duas pessoas que foram lá, inclusive tem uma mulher loira que ela foi para Cuba, eu vi uns vídeos dela, Exato, não me ela mesma. lembro o nome dela, ela até denunciou meus vídeos. É, Caraca. eu fiz um vídeo desmentindo o que ela estava falando, porque ela só falava as coisas bem bonitas, e depois a gente descobriu, entre meus seguidores e eu, começamos a ver de que ela realmente foi pagada pela a uma agência de viagem para falar as coisas boas, senão não podia falar as coisas negativas. Então, foi paga para isso. Uhum. Então, a gente vê de que realmente não teve uma. Ela não foi verdadeira no que ela falou. Ela escondeu muita coisa. Ela, inclusive, me irritou muito uma fala que ela teve, que falou de que em Cuba as pessoas fazem, a forma como as pessoas fazem fila, sendo que não deveria ser normal fazer filas de 4 horas embaixo do sol para você pegar pão. Sendo que você vai no mercado que você pode. É tão fácil, que foi o que eu falei no começo. Isso não deve ser normalizado. As pessoas ficam de madrugada tentando pegar turno para poder ir lá no mercado. Mas às vezes acontece que já aconteceu comigo, com 15 anos isso acontecia comigo. Eu ia no mercado fazer o favor da minha mãe para comprar alguma coisa. Eles fechavam e falavam: não dá para comprar mais, acabou. Ou já ultrapassou o limite de pessoas que podiam comprar no dia, tem que voltar. Então, quem estava lá horas, ou que acordou muito cedo para ser dos primeiros na fila, não pega. Então, isso me irritou muito, porque ela não falou a verdade. Você acha que o cubano gosta de fazer fila por horas por um Não. pedaço de pão, porque a comida ainda é racionada? O pão que a gente come não é o pão que você come no mercado, assim, que um pão bom, com condições, bem feito. Muitas vezes o pão que você come está cheio de mofo, mas é o único que tem. Tem que torrar e fazer um monte de coisa para você não pegar uma bactéria. Então, Caraca. é muito, muito triste, sabe? Eu fico muito triste quando isso acontece, as pessoas ir lá falar coisas assim que realmente não dá nem para acreditar, porque quando você vê, a realidade é totalmente diferente. E eu realmente faço o convite sincero. Eu não falo para os meus seguidores, só assistam meus vídeos. Não, vamos lá a Cuba. Eu quero que realmente vocês conheçam a realidade.
Eu quero que vocês vejam, enxerguem os próprios olhos. Uma coisa é o que eu falo, assim, que realmente já é impactante pelo que eu falo, mas quando você vive, quando você olha, quando você experimenta, ou pelo menos tem, por exemplo, vive como um cubano, porque tem turista que só fica em hotel. A realidade do hotel é outra. Lá tem luz, lá tem água, lá tem comida, lá tudo é fácil. Agora, quando você vai e fica nas casas dos cubanos, que é o que eu recomendo, você vai para Cuba, fica em casa de cubano. Você vai ver como que se vive, a condição de vida deles, como eles têm que passar trabalho para buscar alimento, que não acham em um lugar só. Eu vi, tem um vídeo de um homem que ele nem é brasileiro, acho que ele é americano. Ele tem tradução também para português, e ele viaja, assim, viajou para Cuba, e ele conta a experiência, ele passou fome. Turista, passou fome, e foi porque ele foi viver como um cubano, ele foi vivenciar. Passou trabalho para buscar para o transporte, Cuba não tem transporte porque não tem gasolina. Então, em restaurante, ele chegava em restaurante, não tem comida, então restaurante sem comida, só tinha água ou bebida alcoólica. Então, em Cuba, infelizmente, é assim.